galera, eu sou Vinícius da Cal e nesse vídeo de hoje eu vou ensinar como trabalhar com CSV no React. Nós vamos ler um arquivo CSV que está em formato texto, pegar esse texto, converter numa estrutura de dados JavaScript que fique fácil de a gente trabalhar e depois a gente vai aprender como pegar essa estrutura e mostrar na tela, como é que a gente passa isso para o React de modo que a gente consiga mostrar uma tabela com determinadas colunas, tanto faz a quantidade de colunas que vai estar nesse CSV, tanto faz o arquivo CSV, se depois você quiser pegar esse mesmo código e importar um outro arquivo CSV, é para a gente conseguir também, é para você conseguir ver os dados na tela da mesma maneira. Então ele não fica dependente de um único arquivo CSV, é para funcionar com vários arquivos CSV. Eu vou ensinar de ponta a ponta como é que você pode fazer isso, e para isso eu vou já compartilhar minha tela com vocês. Só lembrando que esse arquivo aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição aqui embaixo, para esse projeto inicial no Code Sandbox. Se vocês quiserem acompanhar, é só entrar lá. O código inicial ele vai contar com o arquivo CSV, que vai estar na pasta public, e uma estilização inicial só para colocar borda na nossa tabela. É só isso, praticamente, o que a gente vai ter no nosso projeto para iniciar. O nosso arquivo CSV, vou mostrar aqui para vocês rapidão, é uma lista de transportadoras, então seriam os carriers. Ele tem uma lista aqui de transportadores de vários países. Essa lista eu peguei lá do site Aftership, então eles mexem com tracking de transportes. Basicamente você consegue colocar um código lá e consegue rastrear, ver qual que é a movimentação. Atualmente eles não atendem o Brasil, infelizmente. Mas eu baixei lá uma lista, porque estava fácil para fazer download. E ele tem aqui a lista de várias transportadoras. Tem o slug da transportadora, que seria como se fosse o código que eles utilizam internamente, como se fosse um ID dela. E o carrier name, que seria o nome mesmo, que seria a label dessa transportadora, no que a gente vai mostrar a informação. Se fosse mostrar a informação em algum lugar, normalmente a gente utilizaria esse carrier name. O que a gente vai fazer hoje vai ser ler esse arquivo, traduzir isso para uma estrutura JavaScript, que eu já vou mostrar ali para vocês qual que é a estrutura que eu quero trabalhar, e depois mostrar isso na tela. Então vamos aqui para o nosso app. Aqui no nosso arquivo app.js, nós vamos começar executando, importando aqui. Ele vai fazer o auto-import para a gente do useEffect. Ele já importou ali em cima para a gente. E nesse useEffect pode passar aqui um array vazio, porque eu só quero que ele executa quando monta o componente. E nós vamos ler o arquivo carriers.csv. Como ele está na pasta public, a gente pode fazer um fetch nesse arquivo, passando um barra e o nome do arquivo, que ele já vai conseguir identificar qual arquivo que é. Porque tudo que estiver na pasta public, ele vai, na hora de fazer o build, por exemplo, ele também vai para a pasta public lá do build, e a gente conseguiria acessar isso através da URL. Então, pode começar fazendo um fetch aqui. Aqui no fetch, você pode passar aqui ao string, então pode passar aqui ao barra carriers.csv. E aqui pode fazer um ponto .then, ele vai retornar o response padrão ali do fetch. Então, seria o response. E a gente tem que retornar, lembra que a gente faz quando é JSON, a gente faz um r.json, a gente retorna. No caso aqui, esse CSV é apenas um texto, então a gente só vai converter por um texto por enquanto, tá? Então faz um r.text e depois faz um ponto .then novamente. E aqui sim, text, e faz um console.log de text. E aqui vocês podem ver que ele está fazendo um console de um texto enorme para a gente, que é todo o conteúdo daquele arquivo CSV, ele está fazendo um console.log aqui para a gente, tá? Agora a gente tem que... Essa estrutura que está vindo, essa estrutura de texto, eu quero que converta mais ou menos nisso aqui. Ela vai ser uma estrutura que ela vai ter o header vai ser um array, e ela vai ter o data, que também vai ser um array. Tá? E dentro desse array, do data, que seria, esse vai ser um array, cada item desse data vai ser uma linha. E cada linha, ela também vai ser um array, porque são as colunas. Então, deixa eu pegar aqui, como exemplo, a primeira linha aqui seria o header. Então, aqui no header, ele ficaria assim, e deixa eu copiar lá para vocês duas linhas aqui. Vou colar aqui. Aqui a gente transforma em string. Isso daqui estaria dentro de um array, isso daqui também. Então, cada item aqui é uma linha.
do nosso dado, que está lá no CSV, e daí dentro desse array aqui, cada item vai ser uma coluna, tá? E daí essa coluna, no caso coluna 0, a gente sabe que é o carrier slug. E a segunda coluna aqui vai ser o carrier name. Então ele sempre vai bater com a posição da coluna aqui, ele bate com a posição da coluna do header, tá? Essa estrutura que a gente vai converter. Então vou comentar ela aqui, deixar de exemplo. E nós vamos começar a implementar uma função que é o parse CSV. Essa função vai receber o text e nós vamos retornar uma estrutura aqui. Esse text, a primeira coisa que a gente tem que fazer, já que a gente tem um texto inteiro, a gente tem que quebrar várias linhas. Então, se eu fizer um text ponto .split, como é que eu quebro por linha, né, que está num texto? Eu posso fazer um text.split pelo um /n. /n seria a nova linha. Então, quando a gente faz um split por /n, a gente vai quebrar em várias... Tudo que for uma nova linha vai se tornar um novo item. Se eu fizer um console.log disso daqui, vocês vão ver que agora, ao invés de imprimir aqui vários textos, tá? Deixa eu só tirar aqui o... Tem que chamar a função. Então, passa aqui o text para ela e remove esse console.log para não confundir a gente. Aqui vocês vão ver que ele já gerou um array para a gente. Cada item desse array é uma linha lá no nosso arquivo CSV. Então, aqui ele já converteu para um array. Tá? Então, o que a gente pode fazer é que const result. Aí pode ter o header. E esse header, pode iniciar o header como um array vazio por enquanto. E ele vai ter o data também, que é um array vazio. E aqui embaixo vocês podem falar que a gente vai querer criar duas variáveis, tá? Como vocês puderam ver, ele quebrou cada linha e ele transformou em um item do array. Porém, eu quero que a primeira linha seja o header, o nosso header, o conteúdo do nosso header. Então, a gente vai ter que fazer um pouco diferente ali. E o resto, aí sim vai ser o data. Então, para a gente pegar essa primeira linha, é só a gente fazer aqui const header e vírgula, 3 pontinhos e content. É igual àquilo que a gente tinha feito antes, que é o text.split por /n. Então, se eu fizer aqui um console.log em header agora, vocês vão ver que ele já vai retornar para a gente só o carrier slug e o carrier name, que seria a primeira linha. E agora, para a gente fazer um assign aqui para o result, é só fazer result.header é igual a header, só que a gente agora vai ter que fazer... Lembra que a gente queria transformar aquilo ali num array? Então, isso daqui é o que está retornando para a gente. A gente tem que fazer um split por vírgula agora. Então, se a gente fizer um split pela vírgula e depois fizer um console.log aqui no result.header, vocês vão ver que ele já retornou para a gente um array com 2 itens. Se eu fizer um console.log em result, a estrutura está assim por enquanto. Eu tenho um objeto, que eu tenho um header, que tem 2 itens e o data ainda está vazio, tá? Só recapitulando aqui, se ficou alguma dúvida. Primeiro, a gente definiu a nossa estrutura inicial. Deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui. Recebe o text. Esse text a gente faz um split nele por cada nova linha. Então, o que antes era um texto enorme, ele quebrou em várias linhas, que virou cada linha, nova linha, virou um item do array, certo? Então, como isso daqui é um array, a gente conseguiu utilizar o do structure em assignment. Então, a gente coloca os colchetes, declara uma variável. Qual que é o primeiro item? A gente conseguiria quebrar vários itens. Mas nosso único interesse é extrair o primeiro item, que seria o header. Então, a gente deu um nome para a variável de header. E depois a gente utiliza aqui os 3 pontinhos para falar todo o resto das linhas você transforma na variável content. Então, ele criou um novo array com o restante dos itens desse array. Tá? Isso que a gente fez aqui. Depois a gente fez um assignment para o result.header, pegando o header, que era aquele texto, que isso daqui é um texto, tá? Por enquanto ele é como se fosse uma string inteira. E daí a gente fez o split pela vírgula. Quando a gente fez o split pela vírgula, a gente quebrou em 2 itens. Como a gente pode ver, ele virou 2 itens aqui, que seria o carrier slug e o carrier name. Agora falta a gente passar pelo content. O content é um pouquinho diferente, a gente não pode fazer de maneira direta, a gente tem que fazer um for each, porque cada item que está nesse content
nós precisamos fazer um split pela vírgula. Então a gente não tem mais só um item, a gente tem vários. Para a gente conseguir fazer isso, basta vir aqui, colocar content.forEach. Então você vai receber aqui um item. E agora você coloca aqui result.data.push, que a gente vai inserir um novo item aqui dentro do nosso data. E aqui você pode colocar que é um item .split. .split por vírgula. E agora se a gente fizer um console.log aqui no result, que já está fazendo, vocês podem ver que ele tem um header, certo? Que é o primeiro ali com 2 itens, e a gente tem o data com 774 itens. Se a gente abrir aqui, cada item aqui vai ser um array com 2 itens, que ele vai ter sempre essa mesma posição ali. Então, essa parte de manipulação de dados aqui, para fazer a conversão, ele já está feito. A única coisa que a gente precisa fazer é fazer um return aqui no result. Tá? Eu vou até remover aqui, que ele já está... A gente já concluiu essa transformação de dados. E agora que a gente já fez a nossa conversão, fez o parse dos dados, a gente precisa guardar isso no state para a gente poder apresentar na tela. Então vem aqui e declara const csv, set csv é igual ao useState. Deixa eu ver se ele vai fazer um auto-import para a gente ali em cima. Já fez o auto-import para a gente ali em cima. E aqui executa ele, iniciando ele como... pode iniciar ele como null. Ó. E aqui você pode fazer um set CSV. CSV e passa o que você recebeu aqui. Que era o conteúdo que a gente estava fazendo no parse. Pronto. Agora a gente vai criar um componente que ele vai entender aquele formato de arquivo que a gente criou ali, o formato de dados, que é o CSV, e vai fazer um print desses dados na tela, tá? Para isso, pode criar um novo arquivo aqui, que ele vai chamar data grid.js. Aqui dentro já importa o React, import React from React. Const data grid. A gente declara ele como uma arrow function e faz um export default de data grid. E aqui a gente vai receber o CSV. CSV, pronto. Aqui pode colocar que se ele não tiver conteúdo nesse CSV, ele vai retornar null. E caso ele tiver, nós vamos retornar uma table. Então coloca aqui table. Essa table ela tem que ter 2 itens aqui na raiz dela, que seria o thead e depois o tbody. Dentro do thead a gente tem que colocar aqui uma tr. A gente sempre vai ter só uma tr no nosso header. Só para deixar claro, esse componente aqui nós vamos implementar de uma maneira que ele não depende dos carriers, ou seja, ele não depende do nosso arquivo em si. Ele pode ser qualquer CSV que vier aqui, então, independente da quantidade de colunas, da quantidade de linhas, ele tem que continuar funcionando. Então, o que a gente vai implementar aqui é para ele ficar dinâmico. Então, no caso, a gente sabe, a gente está assumindo que todos eles só vai ter um header, porque a nossa estrutura de dados em si, o jeito que a gente implementou toda a nossa lógica, é só para suportar somente um header, uma linha no header. Mas a quantidade de colunas, ela pode variar. Então, o que a gente vai receber aqui é ter o TR. E agora a gente vai fazer um for each para apresentar um map, para apresentar a quantidade de colunas. Então, pode pegar csv.header. Lembra que o header é um array? Então, você pode fazer um header.map. E aqui para esse map, nós vamos receber aqui cada item. Ou você poderia chamar de header name também, header label. E daí você retorna, no caso, uma th e imprime o header name. E pode colocar aqui a key dele,
também coloca como header name, porque nesse caso é só texto, a gente não tem um ID, né, para identificar. Então a gente está assumindo que cada coluna tem um nome único. Se eu salvar isso aqui e eu importar aquele componente, import data grid from data grid, e agora a gente vai utilizar ele aqui, passa CSV é igual a CSV. E agora aqui vocês estão vendo, ele já está retornando só o header dos nossos dados. Agora vamos salvar e vamos fazer ele apresentar o restante aqui dos dados aqui no nosso tebare. No nosso tebare, a gente precisa fazer um map pela quantidade de linhas, porque a gente não tem só uma linha, a gente tem várias. Então já começa fazendo csv.data.map. E daí aqui em cada um você coloca um tr, que são múltiplas linhas. Então cada tr vai ser uma linha. A gente vai receber aqui no caso, pode chamar de row, que seria uma linha. Para nossa key que a gente vai definir, a gente não tem um ID dessa row. Então eu vou definir um index. Esse primeiro map ele vai ficar responsável por imprimir várias linhas, mas por enquanto a gente ainda não definiu para ele fazer a quantidade de colunas. Para mostrar aqui um exemplo, eu vou incluir só uma TD aqui. Então eu incluo uma TD. E eu vou imprimir aqui somente a row 0. E daí ele só está imprimindo uma coluna. Para ela ficar dinâmica na quantidade ali, nas várias colunas, nós precisamos adicionar um map. Então o que a gente vai fazer é pegar o row.map, porque o row já é um array. Então a gente pode fazer um map nela. E aqui move esse TD ali para dentro. E aqui coloca, seria cada coluna. Então vocês podem colocar cada coluna aqui. E aqui na key, se você quiser, até pode colocar a coluna. Porque ele vai ter um identificador, cada item ali de cada coluna tá único por enquanto. E aqui ele já funcionava. Então, mesmo que eu adicionar mais itens, mesmo que eu importe um outro CSV agora, como ele passa pelo nosso parse e deixa na estrutura esperada, na hora que ele chegar aqui ele fica dinâmico. Se eu tivesse 5 colunas, essa tabela aqui se adaptaria e formaria 5 colunas para apresentar os dados. Então, dessa maneira aqui, uma das coisas que eu não fiz, tem alguns casos, tem algumas linhas que a gente tem uma vírgula, talvez no nome da transportadora, e daí ela acaba indo para outra coluna. Infelizmente, isso é considerado que é uma formatação, até certo ponto isso daqui é uma formatação errada do CSV, porque ele não deveria incluir as vírgulas ali. Se a gente for abrir aqui o nosso arquivo, se a gente fosse abrir ali o nosso arquivo, vocês vão ver que ele tem uma vírgula. Então, se eu procurar lá pelo sending, deixa eu abrir aqui, ele tem uma vírgula aqui. E essa vírgula ele tá por... Isso daqui, o que eu entendo é que foi formatado errado. Não deveria ter essa vírgula aqui nesse arquivo. Ou eles deveriam ter algum modo de escapar esse caractere, ao invés de eles deixarem isso daqui para sair no nosso CSV. Uma das coisas que a gente pode fazer para evitar que aconteça isso, de mostrar a coluna errada, mas vai acabar comendo o nome de alguns itens, mas pelo menos na hora de apresentar ele não quebra o layout, seria a gente limitar a quantidade de colunas na hora que a gente está formatando. Então a gente pode voltar aqui no app, e na hora que a gente faz o split, poderia fazer um slice pelo header. Então a quantidade de itens que está no header é o que vale a quantidade de itens que a gente vai apresentar aqui. Então você pode fazer um slice entre o 0 e entre o teu result.header.length. Se você quiser até atribuir isso daqui para uma variável, const max calls, e utilize isso daqui nessa linha. Pronto. Aí agora, o que eu fiz aqui com o slice é pegar e delimitar, extrair os itens do array de determinada posição. Então eu falo que eu quero do 0
até a quantidade máxima de colunas de acordo com o meu header. Então, aqueles itens extras que estavam aparecendo, eles não vão aparecer mais. O único problema com a vírgula é que se o arquivo vem formatado com vírgula onde não deveria estar, como é um CSV, infelizmente o arquivo, até certo ponto, ele está quebrado. Talvez, se tivesse algum caractere para escapar aquela vírgula, a gente também conseguiria implementar aqui a lógica para, ao invés de fazer um split diretamente numa vírgula, a gente poderia identificar se tem um caractere escapando, e daí sim a gente não faria um split onde que tivesse, por exemplo, um barra antes. Também seria possível. Ou utilizar outro tipo de delimitador na hora que você está formatando um arquivo. Ponto e vírgula, por exemplo, também daria para funcionar. E é um caractere menos utilizado nos nomes, né? Então já corrigiria esse tipo de problema. Eu também estou com a ideia de trazer um outro conteúdo relacionado a esse conteúdo aqui do CSV, que seria um conteúdo complementar, que seria a opção de a gente incluir uma coluna de país, que já foge um pouco dessa ideia de deixar isso totalmente dinâmico, suportar qualquer CSV. No outro vídeo, seria incluir uma nova coluna país e deixar o usuário selecionar aqui na interface qual país que é atribuído a cada transportadora. Então, teria essa opção de selecionar. E depois que o usuário selecionasse, ele teria a opção de fazer download desses dados que estão alterados com os países. A gente pode até, inclusive, incluir uma nova coluna ainda com um checkbox, e daí a gente só faz download somente dos dados que estão selecionados, que o usuário selecionou. E a gente faz download, pode fazer download num CSV mesmo, e fazer download do arquivo. Eu sei que tem várias empresas ainda que trabalham muito com arquivo de texto para armazenar dados. Às vezes você tem usuários que estão trabalhando em diferentes sistemas, às vezes é para trocar informação entre um sistema e outro que é utilizado dentro da empresa. Você precisa manipular esses arquivos de texto, por isso que eu achei interessante, e também porque já teve gente que pediu como manipular arquivos CSV com o React, como é que integra essas duas pontas, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, só deixar aqui pra gente embaixo. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu joinha pra gente. Valeu, era isso pra hoje e a gente se vê no próximo vídeo.